Caio, você falou anteriormente agora sobre a desobrigação de se ir às reuniões. De se ir? De se ir às reuniões. Claro, a gente só vai à reunião que queira que faça bem. Né? Mas então os apóstolos se reuniam todos os dias para orar juntos? Como você explica isso? Que durou pouco tempo, né? Porque eles começaram a pecar contra o mandamento, porque o mandamento não foi ficar reunidos em Jerusalém. O mandamento, que eles só cumpriram no cacete, literalmente, dizia: permanecei na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aí veio o poder e eles não foram mais para lugar nenhum. O resto era: então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Sabe quantos anos eles ficaram sem ir a lugar nenhum depois do Pentecostes? Quase 8 anos. Quase 8 anos. E foram virando igreja viciada naquele processo. Porque no início, por que eles venderam tudo? O cara fica perguntando das reuniões, mas não vê ali também um contexto. Eles venderam tudo que tinham, criaram uma comuna. Olha aí. Tinham tudo em comum. Por que eles fizeram isso? Porque eles achavam que Jesus ia voltar a qualquer momento. A cabeça deles não concebia nada como ficarem 3 anos sem Jesus. Entendi. Não, para eles era algo, ia acontecer de novo. Jesus ia voltar logo. Eles todos iriam ver. Eles estavam tomados dessa emoção. Os anos foram passando e eles foram começando a azedar. Começaram a surgir os sentimentos de supremacia, de quem comanda quem, que são inevitáveis. Se você quiser criar uma seita, faça todo mundo vender tudo que tem, doar tudo para um fundo comum e irem morar juntos. Dentro de no máximo 4, 5 anos está tudo estragado. Olha isso. Isso eu não estou dizendo porque é uma teoria, não. São milhões de ocorrências na história humana, na história cristã, de como a coisa estraga. E Jerusalém foi isso, durou ainda 8 anos. E eles não iam. Lá está dito, e ninguém pregava em lugar nenhum. Primeira vez que pregaram em Samaria foi por causa da morte de Estevão em Jerusalém, aquele apedrejamento, que rompeu um ciclo de bom convívio entre os apóstolos e a liderança religiosa do templo, porque nesses 8 anos de perseguidos eles passaram a ser admirados, e eles se acomodaram também, até que veio a história de Estevão e deflagrou o processo. Surgiu um tal de Saulo, que era o Paulo, com uma avidez, uma gana de destruir cristãos. Foi isso que deflagrou o processo de Estevão. Houve uma recrudescência de ânimos, de exacerbação, de hostilidades contra eles outra vez, e isso os salvou de si mesmos. Aí diz lá o texto de Atos 8, que a gente lerá daqui a uns dias, semana que vem. O texto de Atos 8 começa dizendo que por causa da perseguição vinda à igreja em razão de Estevão, eles foram dispersos por toda a Judéia e Samaria. E foi por causa disso que Filipe desceu a Samaria e pregou, que outros foram a outros lugares e pregaram. Paulo, e com a perseguição que trouxe, Estevão sendo o mártir simbólico daquela perseguição, foi o que os obrigou a saírem de Jerusalém. Até a palavra grega usada em Atos 8, foram semeados. Por causa da perseguição que veio à igreja, em razão de Estevão, eles todos foram semeados. Mostra que foi uma soberania divina para desintocar os caras daquele processo de santificação no qual eles tinham entrado.
Um dos maiores desconfortos que Paulo gerava nesse pessoal todo é que Paulo era um cara não seitificável, ele não virava seita, ele estava sempre a caminho e sempre estimulando as pessoas a crerem e compartilharem, a ninguém virar uma finalidade em si mesma, a ninguém fazer de nenhum grupo uma coisa cultuada. Todo mundo cresce e se espalha, se reproduz, cresce e se espalha. É assim como é a vida. A gente não fica sujeito aos pais um tempo até amadurecer. Sim. Depois os próprios pais não começam a dizer, vai sozinho para a escola. Eu vou ficar olhando daqui. Não, te ensino a atravessar a rua, atravessa assim. Vai. Chega uma hora em que o pai diz, vai, e já nem olha. Espalhou. E se chegar uma hora na vida do filho e ele não for, o pai vai começar a ficar angustiado porque não fez direito o seu trabalho. Porque o trabalho é produzir filhos que reiniciem a vida, que sejam novos Adões na terra, que tenham um recomeço a partir de si mesmos para a sequência das coisas. É o mesmo em tudo. E no que deveria ser igreja do ponto de vista do testemunho do Evangelho, deveria ser do mesmo jeito. Então encontrar, claro que não é uma obrigação. O escritor de Hebreus, levando em consideração a mesma coisa, quando é que a Epístola aos Hebreus foi escrita? Ninguém sabe exatamente. Nem exatamente por quem. Uma grande suspeita que possa ter sido Paulo, Barnabé, alguém assim. Tá. Mas não é importante. Mas era naquele período em que tinha um bocado de gente agora se decepcionando porque Jesus não tinha voltado. Tá. Já era um refluxo. E estavam voltando para o judaísmo, para o templo, para a lei. Esse é o espírito da epístola toda. Porque o que segurava eles lá naquele movimento era aquela esperança de que ele vai voltar. É o Jesus parte 2. Vai chegar, já. Aí, como demorou, eles começaram a entrar, a fazer aquele caminho de volta para a tradição dos pais, a viverem sem a expectação da esperança. Por isso o cerne daquela epístola é: não percam a exultação, a expectativa da esperança que há em vós. E aí tem aquele convite dizendo, e não deixemos de congregar-nos, especialmente tanto mais quanto vejamos que o dia se aproxima. Ou seja, não deixemos de congregar tinha a ver com o fato de que não entremos num estado de dispersão, porque eles eram pessoas que tinham na congregação o único elemento de instrução. As pessoas não pensam como era a vida e como ela se tornou. Elas acham que tem uma obrigação pela coisa em si. Não é. É porque era o único lugar onde eles iam ouvir a leitura da Escritura. A maioria absoluta não tinha um texto bíblico em casa, nem um livro bíblico em casa. Nada. Não tinha mídia. Não tinha mídia nenhuma, era o lugar da mídia. Sim, era a congregação, aí vai lá, alguém lê, alguém explica, os outros ponderam, trazem suas contribuições, falam do que estão provando, recebem a ajuda, admoestação, exortação, edificação, estímulo para prosseguir. Esse era o objetivo. Agora, tem gente que está ali recebendo tudo em casa. Está chegando a ele. Ele tem Bíblia em todas as línguas aqui, na palma da mão dele. Mídia. Mídia de todos os modos. Ele tem mídia. Então, encontrar faz bem, porque não é bom que o homem esteja só. Certos encontros fazem um bem enorme. Mas não podem ser tratados como obrigatoriedades divinas, porque isso é que dá o poder devastador que a religião tem. É transformar o encontro numa obrigação divina. Aí destrói a coisa toda. Vem IVTV, o canal é você.